Então, eu vou, sem delongas aqui, já passar a palavra para o case Stuttgart Porsche, né? Terá um sorteio ao final, né? Mas passo a bola aqui para o time. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kazan, obrigado, Rodrigo. Ele brincou o case e o Kazan, né? Quase que eu vou passar a palavra para o Kazan. E a gente brincou agora há pouco que, ao final, a gente vai fazer o sorteio de uma foto com uma Porsche, evidentemente não de uma Porsche, né? Mas obrigado pela presença de todos. O nosso bate-papo hoje, dentro dessa matéria de contratos, fala um pouco mais, na verdade, do que só gestão de contrato, né? Fala mais sobre gestão de sonho, fala mais sobre gestão de expectativas de ambos os lados, né? Para todos nós aqui advogados, sabemos que um contrato é um acordo de vontades bilateral, via de regra, e, acima de tudo, traz expectativa de realização de desejos humanos, de sonhos materiais e, do lado da companhia, que aquilo que ela combinou com o cliente, de fato, aconteça exatamente como foi combinado. E, para falar um pouquinho sobre o caso Stuttgart Porsche, a Stuttgart vou deixar naturalmente o Davi apresentar, não vou tomar a palavra dele, embora seja muito difícil isso para mim, é a maior representante, a única representante da Porsche no Brasil, uma rede de 11 concessionárias e, dentro dela, a gestão, como eu falei há pouco, de muitos sonhos e muitos processos. Junto com o Davi, head comercial a nível Brasil, nós temos o Bruno, CEO, founder da Contractor, uma das startups de destaque do Brasil a nível de gestão de contratos, e não só sobre gestão de contrato do ponto de vista da ferramenta de contrato, mas a gestão de um contrato que visa atender uma jornada inteira da relação das partes, né? Desde a geração, a assinatura, até o controle das suas efetividades. E, para que eu possa controlar o reloginho ali de 27 minutos, e é difícil, né, Rodrigo, para advogado que gosta de falar e gosta de sala de aula, a gente tentar manter como é que é o script combinado. Mas deixa o Davi dar um oizinho aí, o Bruno dá um oi, a gente já passa para o case Porsche. Boa tarde, meu nome é David Ferreira, sou gestor de vendas do grupo Stuttgart Porsche. Eu estou na companhia há 16 anos, tenho 25 anos de mercado, entre eles 20 anos de mercado de luxo, de automóveis de luxo no Brasil. Stuttgart Porsche está no mercado há aproximadamente 28 anos, né? Com aproximadamente quase 40 mil carros vendidos ao longo de toda essa história, né? Nós estamos presentes aí com 10 concessionárias de veículos e mais um centro de reparação, funilaria e pintura. E, inclusive, hoje estamos inaugurando aí uma nova loja em Campinas, né? Remodelando, colocando um novo modelo na nossa loja em Campinas, está sendo inaugurada hoje. E temos perspectivas aí de fechar esse ano com mais um recorde de vendas. Obrigado, David. Davi. Bruno. Boa tarde a todos. Então, sou o Bruno, brinco que eu sou ex-advogado, não atuo mais, e hoje atuo mais na parte de eficiência né, que a tecnologia pode trazer para advogados, departamentos jurídicos e áreas correlatas, né? Então, estudei tecnologia, estudei a parte de direito empresarial, é o nosso forte. Atualmente fico mais na frente de marketing e vendas da Contractor. Introduzindo um pouco, eu gosto muito desse case da Stuttgart, porque estava comentando até agora há pouco, ele retrata um cenário em que a área de vendas conseguiu influenciar de forma positiva a frente jurídica, as questões jurídicas de contrato, para que a experiência ficasse o mais fluida possível. Então, é um case muito bacana. A história de como isso ocorreu é o que vocês vão ouvir agora. Então, é um dos cases de orgulho aqui para a gente, ter acompanhado essa transição e estar acompanhando um case como esse. E só de improviso e barra provocação já, né, que acho, não tenho certeza que o case tem essa pegada, né, quando eu ouço falar contrato e experiência do usuário, é música para mim, né, como professor de direito dos contratos. Porque contrato nada mais é do que
a proteção jurídica de uma operação econômica. Se essa operação sustentar, né, eu acho que é por isso a importância da jornada do contrato aqui que a gente vai ver. Aí foi uma boa provocação. O Rodrigo fez no nosso pré-alinhamento aqui. Mas o case ele é de gestão de contrato ou de uma jornada inteira da vida do contrato? E eu acho que a resposta tem que vir naturalmente do nosso cliente, né? Deide, fala um pouquinho para a gente qual era o desafio do Grupo Porsche no Brasil, né? Um grupo aí com milhares de documentos, acho que o texto fala por si, mas quais eram os grandes desafios? Por que o grupo teve que dar uma pivotada, teve que buscar no mercado uma solução como a da Contractor, e entendendo que precisava mudar a forma como ela até então trabalhava? Até 2020, Casa, nós tínhamos um volume de trabalho e um volume de vendas, né? Até o início ali de 2020. Quando se introduziu a Rota 2025 dentro da Porsche mundial e também não muito diferente no Brasil, a gente via um crescimento, uma ótima perspectiva do crescimento do mercado de luxo, independente se é automóvel ou não, mas falando do nosso negócio, havia uma visão para o nosso mercado que nós íamos ter uma demanda muito superior àquilo que a gente já via praticando nos últimos anos. Consequentemente, veio a pandemia, e com a pandemia, a mudança de comportamento do mercado consumidor, do mercado de luxo, onde muitas pessoas ali pensaram que a última coisa que o ser humano ia pensar era um automóvel, principalmente um automóvel caro e de luxo, e seria priorizar a própria saúde, as pessoas começaram a perceber que poderia ser o último dia, a última semana, o último mês ou o último ano de vida. Então, todo mundo começou a correr para as concessionárias para poder comprar veículos, e com isso nos fez ter uma prioridade no processo, na experiência do cliente, porque os contratos eram feitos de forma manual através dos nossos vendedores, e ali se demandava muito tempo digitalizando, digitando os dados do cliente, os dados do veículo, os dados da negociação. Então, isso aí demandava tempo, porque chegou um tempo que a gente tinha que fazer um contrato de demanda, que é onde o cliente te levantava a mão e falava: eu quero ter o Porsche, mas ali ainda não existia uma relação comercial, porque eu não tinha um espaço de produção na Alemanha para poder fabricar o carro. Quando eu conseguia a cota dele, é que ali se estabelecia uma relação comercial, então tinha que gerar 2 contratos de forma manual, e um terceiro porque veio para o Brasil os veículos híbridos, e ali a instalação de carregadores, e eu tinha que fazer um contrato chamado home check, que é a instalação na casa do cliente. Então, isso demandava um tempo absurdo, uma improdutividade, e aí nós tivemos que buscar uma solução no mercado onde essa experiência para o nosso consumidor tradicional e o novo consumidor ela fosse dinâmica, né? Então, nós fizemos uma análise de mercado e nós optamos pela Contractor. E o porquê pela Contractor? Porque de todas as ferramentas avaliadas, nós encontramos ali uma simplicidade e uma usabilidade muito superior em relação às outras ferramentas apresentadas. Porque o produto já existe, o que a gente precisava ali era priorizar a experiência do cliente e estabelecer a relação comercial e jurídica, para que a gente pudesse entregar para o cliente aquilo que fosse combinado. E como eu falei há pouco, né, Deide, Bruno, um contrato nessa relação jurídica que parece simples, que é a compra de um carro, no fim das contas, ela acaba gerando um fluxo de demandas que, se pensado na operação do jurídico, do departamento jurídico, ou na operação do advogado, ou na visão de quem está no back-office, ele acaba gerando para o cliente final uma experiência ruim, e especialmente, eu acho que nessa visão também é interessante, na ponta comercial, né? Porque essa percepção de que o contrato é o meio para um fim e não o fim em si próprio, ele tem que atender a expectativa e a necessidade da cadeia produtiva ao qual ele se presta a atender. Então, a melhor ferramenta de CLM, se não permite que a ponta opere, que o vendedor do carro lá na concessionária entenda a natureza da atividade, entenda a perspectiva e a expectativa do comprador que quer velocidade, atendimento, qualidade, ele acaba sendo uma ferramenta, como tu mesmo citou, complexa, um obstáculo para a realização dos objetivos.
Então, a objetividade de uma ferramenta pensada na usabilidade do destinatário final da tecnologia, ela acaba sendo estratégica para que a gente possa, então, durante essa jornada, compreender um pouco da dimensão que isso traz para o dia a dia de uma companhia como a Stuttgart, né? Que, embora nós estejamos falando de 11 concessionárias, quando a gente entende a consequência de cada negócio jurídico que está por trás da aquisição de um veículo dessa característica, dessa natureza, um veículo de luxo, um bem de luxo, né? A gente entende a complexidade da venda, né? Então, é uma venda complexa. E aí os números são absolutamente impressionantes. Queria que tu falasse um pouquinho desse tamanho desse desafio, né? E como foi a jornada de adoção da tecnologia, a jornada de construção de uma nova cultura, para que os operadores da ferramenta e os clientes percebessem essa mudança, por favor. Como toda mudança dentro da companhia, na Stuttgart e também na marca, né, nós seguimos alguns pilares. Entre eles, tornar a vida melhor, né, através dos produtos. Para tornar a vida melhor, eu posso olhar para frente, mas eu preciso respeitar também os outros pilares, que é tradição e inovação. Eu preciso pensar lá na frente e eu preciso saber o que me trouxe até aqui. Mas o que me trouxe até aqui não seria o que ia levar adiante, era o nosso pensamento na época. E a gente sabe que toda ferramenta, toda inovação, ela requer um tempo de maturação, né? Então, o nosso cliente tradicional ele passou a ser automaticamente um pouco resistente. Mas, através dos nossos multiplicadores e o entendimento perfeito da ferramenta, nos fez ter um ganho de produtividade muito significativa, ao ponto de, mesmo aquele cliente muito tradicional, de querer uma experiência muito mais rápida, de poder querer assinar um contrato na mesa. Isso eu falo porque, gente, a gente está falando de um produto que ele é feito de forma just in time, ele é customizado na fábrica, onde você escolhe até a costura do banco. Você escolhe o modelo de roda, a cor do estofamento, enfim. Então, tudo isso precisa estar muito bem embasado, precisa estar muito bem conceitualizado. Então, todo esse ganho de produtividade, ele fez com que a gente pudesse ter um avanço total nas vendas, e principalmente na experiência final do cliente. E quando a gente pensa que a gente chega num nível de detalhamento dessa natureza, né, onde define a cor da linha que vai ser usada para costurar o banco de couro, tu percebe o quanto, embora a ferramenta tenha que ser simples do ponto de vista da usabilidade, eu já faço a palavra para ti, Bruno, ela tem que ser adaptável à jornada de experiência do cliente. E é a jornada completa, não basta a jornada de entrada, né? Ou lá a cadeia de gestão do CLM tradicional, quer dizer, eu estabeleço as cláusulas, o prazo, a regra de remuneração, as etapas de validação do contrato. Como foi essa jornada de construção da ferramenta, Bruno, e como foi como advogado também, que eu acho que o David trouxe uma questão bem relevante, que nós vivemos uma transformação completa do mundo que nós vivemos nos últimos 5 anos, de 2020 para cá. Tudo mudou muito rápido, mudou a perspectiva, talvez, da finitude para todo mundo, o que motivou essa perspectiva, um aumento crescente de consumo de bens de alto valor, o que, na lógica mais tradicional, talvez fosse o contrário, que as pessoas salvassem mais capital para um momento de necessidade. As pessoas entenderam que não, é hora de gastar o capital para poder viver enquanto tem oportunidade. Houve uma transformação por conta da inteligência artificial, que nos últimos 3 anos transforma e vai continuar transformando a nossa vida de maneira muito significativa. E profissional de muitas pessoas como o Bruno, que, né, pivotou do lado do advogado, que constrói consultivo para corporações, e trazer para a ponta final do cliente uma experiência capaz de transformar, talvez de uma maneira muito mais impactante, porque não é 1 a 1, né, é 1 para muitos, a jornada através da tecnologia. Legal. Como eu mencionei no início, né, eu gosto muito desse case que o David comentou, porque o jurídico teve um papel muito importante, né? O jurídico ele pode abençoar ou pode barrar uma iniciativa. Ele atuou muito na época como um parceiro de negócios mesmo, né? Então, ouvindo o caso de uso, qual que era o desafio, né? E entendendo o que era necessário para gerar essa melhor experiência na ponta do cliente, e que esse era o principal objetivo, até porque estava em período de transição,
né? Pandêmico, como você comentou. Então, a receita, a entrada de receita e nesse caso, a experiência era o fator essencial para garantir que as linhas de receita da empresa continuassem a entrar. Então, isso deveria ser impecável. E eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Jurídico como parceiro de negócios. E a gente gosta de apoiar o cliente também, como o David comentou, é um dos nossos diferenciais em implementar rápido, gerar valor rápido para o cliente, né? Então, a gente precisa gerar impacto rápido. Hoje em dia, né, como o David, a gente conversou muito sobre a mudança do perfil do cliente, né? Público muito jovem que está adquirindo e as pessoas querem rápido a transação, né? Da mesma forma, os clientes que adquiriam software querem implementar rápido e querem sair usando o mais rápido possível, né? Então, o nosso perfil de cliente ele busca o time to value, vamos dizer, muito ágil. Eu ia pular uma pergunta para ti, David. Aqui, uma das coisas que nós trouxemos foi uma economia estimada de cerca de 2 milhões de reais por conta da redução do custo de documento. Mas será que tu seria capaz de estimar quantos negócios a mais foram possíveis de serem fechados por conta da velocidade na resposta que a Stuttgart teve, não naturalmente em valores, né, mas em percentual? Quanto mais negócios tu acha que foi fechado ou foram fechados porque, de fato, a resposta da empresa começava bem, né? Porque a gente tem uma jornada inteira de construção de confiança, mas se ela começa atravessada, a experiência do cliente começa atravessada, ela tende a ficar cada vez pior depois. Tu consegue ter uma estimativa a respeito disso? Não estava no script essa pergunta, né? Bom, partindo do princípio que nós começamos a entender, e eu sou um grande estudioso dessa área do mercado de luxo de consumo, né? O nosso cliente hoje ele está mais jovem, mais rico e mais digital. As pessoas priorizando cada vez mais tempo, mais experiências do que coisas e produtos, né? Então, para vocês terem ideia, chegou a ter sábado na loja, que abre das 9 às 14 horas em todas as unidades. Em São Paulo, matriz, aí eu tenho aproximadamente quase 200 pessoas ao mesmo tempo querendo comprar um Porsche. Então, é um número muito expressivo para um número de vendedores que eu tinha. Então, eu tinha que gerar experiência rápida, eu tinha que esperar experiência digital e automaticamente customizada, né? Então, sem dúvida, isso aumentou, não só na pandemia, mas principalmente depois a impulsionar os nossos negócios, que eles passaram a ser feitos também através de forma online. Hoje você tem a possibilidade de entrar no configurador da Porsche através do site, você customizar o seu sonho ali e nos enviar o Porsche Code através do CRM e dali já estabelecer, sem mesmo uma visita na concessionária, uma relação comercial e a compra do seu Porsche, depois do pagamento final e a geração do contrato. Sem dúvida, uns 25% ao longo desses anos, impulsionados de forma rápida e digital, porque eu não só passei a atingir o meu público paulista, mas também de forma abrangente a todos aqueles lugares onde eu não tenho concessionário. Eu fiz essa pergunta porque durante o nosso bate-papo eu fiz uma pergunta antes para o David. Eu perguntei se muitos clientes compram um Porsche sem experimentar. E a resposta dele foi a grande maioria. E quando a gente pensa em consumir um bem desse valor, a gente pensa em ir lá, tocar, experimentar, sentir o ronco do motor, né? Ter a experiência. E naturalmente, a gente só gera essa experiência, acho que o número é bastante impressionante, né? E quando a gente pensa no uso de tecnologia, a gente tem um ROI que a gente consegue medir, que são esses 2,2 milhões de reais, que é o custo direto que a companhia deixou de desembolsar, mas tem um ROI que dificilmente a gente mede quando a gente está no dia a dia, mas quando se fala de tecnologia, a gente tem que estar sempre olhando que é o quão mais eficiente eu me torno, o quanto mais rápido eu conquisto o meu cliente, o quanto mais de receita eu posso gerar para o meu negócio através da adoção da tecnologia. E eu acho que o número é bastante impressionante. E só é possível porque a ferramenta se adapta e permite essa jornada 100% digital, onde o cliente muitas vezes passa na loja, tem uma experiência, entende, sonha pela internet, manda o invoice e gera o contrato, tudo uma jornada 100% digital. E daí, Bruno, fala um pouquinho para a gente sobre essa jornada, olhando do ponto de vista do fornecedor de tecnologia. Quais são os desafios que a Contractor enfrenta no seu dia a dia, assim como o exemplo da Stuttgart, como ela impacta de maneira mais contundente o número de clientes, né, gerenciados? Legal. Então, hoje, já com mais de 10 milhões de contratos sendo gerenciados, né,
Então, o mercado que a gente foca é o middle market. Então, a gente busca oferecer uma solução que seja mais fácil e possível de se utilizar e implementar, né? Então, a ideia, a gente nasceu como um CLM, né, um sistema de gestão de contratos ponta a ponta, então, há 8 anos no mercado, e busca unir esse digital e seguro, né? Então, como tem o background jurídico nos fundadores, né, que une aí a parte de design, desenvolvimento e o jurídico, a gente sabe que tem que entregar digital, facilidade, experiência do usuário, mas não pode abrir mão de segurança, né? Então, a produtividade é um ponto que o Kazan comentou, né, é essencial e acho que é um ROI que hoje acaba chamando mais atenção do que a própria redução de custos, né? A produtividade é obrigatório, vamos dizer, mas esse ganho a mais da venda que foi feita e foi concluída porque foi rápida, isso às vezes é algo que passa batido, né? Então, a gente atua como os principais verticais aí, segmento de varejo, indústria e saúde. Então, são segmentos aí que ou são regulados ou eles têm processos complexos ou críticos que dependem dessa boa experiência, né? E é uma experiência, quando a gente fala, não é só do cliente da ponta final, né? Então, o time jurídico, o time de comercial, né? Então, se o David, por exemplo, tem um time de vendas que se frustra com a ferramenta, eles vão performar menos, né? Isso serve para jurídico, serve para RH, e áreas de fornecedores e assim por diante. Então, é isso, a gente busca acompanhar essa jornada do cliente e a implementação é muito pensada no caso de uso dele, né? A ferramenta é configurável, mas a gente caminha a jornada com o cliente, né? Porque se não resolver o problema dele rápido, não tem por que continuar, né? Então... queria agradecer muito a oportunidade, David e Bruno, e falar um pouquinho agora do ecossistema que a gente representa. O Grupo Preâmbulo é um grupo com mais de 37 anos de atuação no mercado brasileiro. A Contractor é uma das nossas investidas de maior crescimento nos últimos anos, e a gente vem pensando muito, na verdade, na construção de um ecossistema voltado para ser o maior auxiliar do advogado na jornada de atendimento ao seu cliente. E quando a gente fala em contrato, e aí, há muitos anos atrás, eu sou advogado aposentado também, mas a minha primeira pós-graduação foi em contratos e responsabilidade civil, e justamente por entender que em toda relação existe expectativa de ambos os lados. E o papel da tecnologia é justamente garantir, junto com o conhecimento jurídico, que as expectativas sejam atendidas da maneira como a gente sonhou. Quando a gente entende numa jornada completa, tendo do nosso lado uma tecnologia que se adapta, que se molda a jornada conforme cada perfil de usuário, cada perfil de cliente, a gente aproxima sonhos. E o papel da tecnologia é esse, né? Não é substituir pessoas, nem substituir relações humanas, é fomentar relações humanas, é para que o vendedor possa ficar mais tempo dando atenção para aquele cliente, para que não tenha que ficar preso em burocracia e ineficiência. Então, parabéns, David, pela jornada da Stuttgart. Sem sombra de dúvida que todos nós um dia já sonhamos em ter um Porsche. Muitos de nós, nos passeios aí de viagem para o Gramado, andamos de Porsche. Mas, acima de tudo, parabéns por construir e realizar sonhos para os clientes, né? Que acho que esse é o papel de todo líder de qualquer projeto, dizer, eu quero que a pessoa que confia em mim, que adquire um produto meu, tenha sucesso com a minha jornada. Parabéns para o Bruno também, porque aqui está na frente de um cliente que realizou um sonho e que, numa pergunta de improviso, aqui trouxe um ROI de 25%, a gente vai usar muito isso nos 10 milhões de contratos. Imagina quantas empresas não tiveram a sua construção garantida por conta disso também, né, por ganho de eficiência. Muito obrigado, Rodrigo, pela hospitalidade, né, e pela gentileza. Se quiserem deixar a última palavra, Bruno, e David e Rodrigo, por favor. Imagina, eu acho que também tem uma pegada bem bacana, né, que o nosso tempo é limitado, mas quando você fala em automatização de contratos, documentos, digitalização disso tudo, além do ganho de escala, né, certamente melhorou a relação com a matriz, né, de vocês, como cliente, né, imagino. Deve ter se tornado até um case, né, dentro da rede, mas também tem a pegada de sustentabilidade aqui, extremamente importante, né? O quanto eu estou reduzindo de consumo tanto energético, quanto papel, quanto impressoras e todo o restante, para um setor que precisa constantemente também estar demonstrando a sua redução de carbono e tudo mais, né? Acho que é bacana também esse olhar. Eu fiquei pensando aqui, indo um pouco além do case. Muito legal.
Quer finalizar, David? Bom, obrigado pela participação. E como todo bom vendedor, né, tudo começa com um sonho. Essa é uma frase de Ferdinand Porsche e que eu procuro cascatear para todo lugar que eu venho participar, dar palestras. Independente do produto, gente, vive experiências. Bruno? Boa. Pegando esse gancho dos sonhos, né? Então, a missão da Contractor é simplificar a vida de pessoas e negócios para que elas possam realizar sonhos, né? Então, de certa forma, né, fazendo uma paráfrase aí. Então, essa é a nossa toada e eu acho que essa é uma boa inspiração. Espero que a fala e o histórico trazido aqui pelo David possa inspirar vocês também. No fim, a gente está, né, como jurídico aqui, buscando resolver e atender os desafios internos aí dos clientes ou da área da empresa. Então, realizando sonhos internos aí que seja, né? Legal. Pessoal, o QR Code tem acesso às nossas páginas. Convido todos para conhecer um pouco mais sobre a Contractor no stand da Preâmbulo. Muito obrigado a todos. Uma excelente tarde. Obrigado.